A graça e a paz, irmãos. Bom dia, boa tarde. Uma alegria estar aqui com os irmãos. E hoje eu quero ministrar aqui o segundo capítulo do nosso jejum. E o título é Adore a Deus. Nós vamos compartilhar um pouquinho, quero ministrar sobre a sua vida, sobre essa verdadeira adoração. O que é a verdadeira adoração? Eu tenho certeza que Deus irá falar muito com você aqui, essa meia hora, 40 minutos que nós estaremos juntos. Amém. Glória a Deus. O pastor William já está aí, o Marcelo, a Rosiane, a Aline, Pedroso. Amém, irmãos. Sejam todos bem-vindos. O Ederson, seja bem-vindo, meu irmão. A Viviane, o Chico, sejam bem-vindos todos, irmãos. Aleluia. O Angel, glória a Deus. Irmãos, eu quero lembrar você a respeito do nosso encartezinho do jejum, que é esse aqui, tá? Então, aqui nós temos alvos pessoais, você tem aqui alvo para você estar orando por 3 pessoas, tá? E os alvos aí da igreja também. Então, não esqueça de orar diariamente por esses alvos que estão aqui, de preencher o encarte. Se você ainda não preencheu o encartezinho, tire um tempo hoje, ore, peça para que o Espírito Santo oriente você a respeito desses alvos, a respeito dessas pessoas que nós vamos estar orando. Eu perguntei aqui domingo no nosso culto, né? Quantas pessoas um dia estiveram aqui no encartezinho desse aqui e hoje estão servindo ao Senhor, e muitos irmãos levantaram as mãos. Então tenho certeza que nesse jejum também não vai ser diferente. Muitas pessoas serão salvas, conhecerão ao Senhor através da nossa oração, através do nosso testemunho, em nome de Jesus. Amém? Eu também quero motivar você a interagir aqui enquanto eu estiver ministrando. Você dê um glória a Deus, dê um amém, dê um aleluia, coloque aí as reações, né? Foguinho, enfim. Também quero orientar você, se for possível, você ir para um lugar agora reservado. Talvez você possa ir para um quarto, você possa sair para a rua e ficar em algum lugar que você tenha aí um mínimo de privacidade para que você não seja distraído, porque às vezes você está aqui juntamente conosco, mas alguém chama a sua atenção, alguém puxa um assunto e você acaba perdendo aquilo que Deus está falando. Quero também motivar você a ler o capítulo também de hoje. Então, tire um tempo, leia, Deus vai continuar falando com você. Amém, irmãos? Vamos lá então, já somos 40 irmãos aqui, então vamos lembrar aí os irmãos, os nossos grupos da célula, enfim. Glória a Deus. Vamos começar lendo lá em Deuteronômio, capítulo 6, do 11 ao 12, diz assim: E casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te livrou da terra do Egito, da casa da servidão, o Senhor teu Deus. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, há uma promessa de Deus aqui para o povo de Israel, nesses versículos, que eles tomariam água de poços que eles não cavaram, que eles teriam casas cheias de fartura de coisas que eles mesmos não adquiriram, olivais, né? Vinhedos que eles não plantaram. Hoje, para mim e para você, essa aqui é uma palavra que nos remete à graça de Deus. Porém, é interessante você prestar atenção que no versículo 12, Moisés aqui, ele diz que o Senhor coloca uma condição. Qual é a condição? Ao Senhor temerás, a Ele servirás e pelo nome dEle jurarás. Lá em Mateus 4, 10, se você consegue acessar a Bíblia aí,
Venha junto comigo. Mateus 4,10 diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Perceba que Jesus, ele trocou a palavra ao Senhor temerás por ao Senhor adorarás. Esse é o padrão da nova aliança, esse é o padrão agora para mim e para você. Nós teremos, né, abundante graça, teremos provisão de Deus, teremos favor de Deus, se nós mantivermos agora uma vida de adoração. Aleluia! Glória a Deus por isso. Irmãos, eu queria começar atualizando você um pouquinho a respeito dessa expressão adoração. A primeira coisa que você precisa perceber é que adoração não é necessariamente cantar uma canção para Deus. Você pode cantar canções e não adorar ao Senhor. Adoração não é algo que depende dos nossos sentidos. Adoração não é algo que depende das nossas emoções. Adoração é algo que acontece no nosso espírito. Eu estou ministrando aqui com maturidade e tenho ensinado os irmãos a andar no espírito, tenho ensinado eles a perceber o seu espírito. Nós precisamos, como igreja, nos preocuparmos mais em relação a isso, de ensinarmos os irmãos que são novinhos na fé a perceber o seu espírito, a andar no espírito, a adorar no espírito. Você é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. E o Deus ao qual nós servimos, irmãos, é espírito. No entanto, você só pode contactar a Deus através do seu espírito. Infelizmente, muitos irmãos estão já há algum tempo na vida da igreja, mas eles não conseguem perceber o seu espírito. Eles têm dificuldade de andar no espírito. Esses irmãos têm dificuldade até mesmo de romper em oração, porque eles não conseguem perceber o espírito, não conseguem romper com as coisas da alma e tocar e ativar o espírito. Então, a adoração, ela acontece no espírito. A adoração, ela está ligada à capacidade de você contemplar ao Pai. Essa capacidade que você tem de se relacionar com o Pai e também essa capacidade que nós temos de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando você tem essa capacidade de contemplar a Deus, quando você é alguém que é cheio do Espírito Santo, você é alguém que se relaciona com o Pai, sabe o que vai acontecer? Uma linguagem espiritual, uma linguagem celestial vai ser produzida em nossas vidas. E é isso que é adoração. Lembrando você que se nós vivemos esse estilo de vida, então nós desfrutaremos de tudo aquilo que o sacrifício de Jesus nos concedeu lá na cruz, do favor e da graça de Deus. Lá em Filipenses 3 diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Então olha só o que Paulo está falando aqui, que você adora a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Adoração nunca provém de algo natural, nunca provém de algo da carne. Na ocasião, alguns irmãos aqui, judeus, estavam obrigando os gentios a se circuncidarem. Você sabe o que é a circuncisão? É aquela cirurgia, né? Onde tira ali o prepúcio, né, do pênis do homem. Então, essa cirurgia para o povo judeu simbolizava a aliança que eles tinham com Deus. Era a forma deles entrarem em aliança com Deus e obterem as promessas que Deus entregou a Abraão. Mas agora, na nova aliança, Paulo está dizendo que não é necessário mais circuncidar-se, porque agora na nova aliança,
todas as coisas de Deus, elas não provêm mais da carne, elas não provêm mais do nosso esforço próprio, elas provêm do Espírito. Tudo aquilo que você vai obter de Deus, você vai obter por meio do Espírito. Aí no seu espírito é fonte de paz, é fonte de alegria, é fonte de vida, é fonte de sabedoria, é fonte de força, é fonte de direção para você. Você está percebendo a importância de você aprender a andar no espírito, a perceber o seu espírito, a ser cheio do espírito? Isso é fundamental, irmãos, fundamental. Existe outra passagem, que é a passagem da mulher samaritana. Você lembra daquela mulher que foi procurar Jesus e ela perguntou para Jesus: aonde que nós devemos adorar? Por que a samaritana fez essa pergunta para o Senhor? Porque os judeus eles vinham para Jerusalém para adorar, e os samaritanos eles vinham para o Monte Gerazim e ali eles adoravam. Eu acho interessante que a resposta de Jesus não foi a respeito de um lugar. A resposta que Jesus deu para aquela mulher foi a respeito da origem. Então, Deus está interessado na origem daquilo que nós fazemos. Então, se a origem daquilo que você faz é o Espírito, então haverá vida, haverá transformação, haverá pessoas nascendo de novo, haverá milagres. Agora, porém, se a origem que você faz é da carne, então Deus não tem compromisso com isso. Lá em João 4, 23, 24, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eu e você, amém? Em nome de Jesus, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, aonde? Em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Mas eu quero que você tire essa ideia de que adoração é você no momento do louvor no culto. Adoração é muito mais do que isso. Adoração tem a ver com contemplar o Pai, tem a ver com ser cheio do Espírito, tem a ver com você fluir nessa linguagem espiritual, fluir em Deus. Quando você faz isso, você está adorando ao Senhor. Lá em Lucas 1, 46 ou 47, você pode estar pensando: mas pastor, mas a adoração também, ela não vai mover nas minhas emoções, eu não vou chorar, não vou, quando eu me exponho à presença de Deus. Sim, você vai, mas você precisa perceber que a fonte não é as suas emoções. Vamos ler lá em Lucas 46, 47, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, está conjugado certinho aqui. Por quê? Porque Lucas está dizendo o seguinte, que a alma dele se alegrou, né? Enquanto, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou. Ou seja, o espírito se alegrou antes. Então, os nossos sentimentos, a nossa vontade, nossas emoções, eles são uma expressão da nossa adoração. São uma expressão do de nós sermos cheios do Espírito de Deus. Infelizmente, existem muitos irmãos que não conseguem expressar ao Senhor, não conseguem expressar essa adoração, não conseguem nem mesmo orar de forma intensa. Isso é um problema muito sério no nosso meio. Por quê? Porque isso é sinal que esses irmãos, eles não estão andando no Espírito, eles não foram tocados no Espírito, eles não são cheios do Espírito. Nós precisamos ensinar os irmãos a serem cheios do Espírito Santo. Precisamos ensinar os irmãos a romperem em oração. Precisamos nos preocuparmos com isso. Precisamos experimentar sempre dessa manifestação da presença de Deus nas nossas reuniões de célula, nos nossos cultos, no discipulado, no aconselhamento. Precisamos zelar por essa presença manifesta do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que
que o Espírito Santo pousou como uma pomba sobre Jesus. Alguns dizem que isso é literal, outros dizem que é algo simbólico apenas, mas independente, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a forma, a primeira coisa que você precisa saber para você não espantar, né, um pássaro que pousa em você? É você estar ciente da sua presença. Nós precisamos estarmos conscientes da presença do Espírito de Deus, irmãos. Todos os dias, no nosso devocional, na reunião da célula, no nosso culto, precisamos estar conscientes da presença dele, precisamos ser uma igreja. Quando eu falo de igreja, eu falo na sua casa, eu falo na sua célula, eu falo lá nos nossos cultos, que aprendeu a mover no Espírito, aprendeu a fluir no Espírito, uma igreja que flui nos dons, uma igreja que profetiza uns sobre os outros. Foi tão precioso o final de semana aí da nossa conferência. Por quê? Porque nós estávamos movendo no Espírito, nós estávamos profetizando uns sobre a vida dos outros, estávamos sendo cheios do Espírito Santo, estávamos conscientes dessa presença do Espírito de Deus sobre nós. Mas isso não tem que ser só no final de semana da conferência, isso tem que ser constantemente na vida da igreja, irmãos. Constantemente precisamos estar cientes da presença do Espírito. Quando você aprende a ser cheio do Espírito Santo na sua vida particular, então vai ser muito mais fácil nós sermos cheios também do Espírito Santo nas nossas reuniões. Eu costumo dizer que a presença no público, ela é um reflexo da presença do particular. Precisamos manter esse coração incendiado e sedento pelas coisas de Deus, irmãos. Nós podemos usufruir de muitas coisas nesse mundo, mas não se apaixone por nenhuma delas. A sua fome, a sua sede tem que ser por aquilo que é eterno. A sua fome, a sua sede tem que ser pela vida de Deus, pela presença manifesta do Espírito Santo, por mais batismo, por mais fluir dos dons, por mais salvação de pessoas. Afinal de contas, no final é isso que vai ficar. É só isso, irmãos. O resto tudo vai passar, tudo envelhece. Amém? Então, a adoração, ela também expulsa Satanás. Lembra quando Jesus estava lá no deserto? O Senhor disse o seguinte, né? Ele usou essa palavra, adoração, que é o nosso culto ao Senhor. Ele disse: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram. Após o Senhor ter usado a palavra adoração, a Bíblia diz que o diabo foi embora, e agora os anjos vieram servir ele. Quando você tem um estilo de vida de adoração, eu quero dizer, a opressão vai embora, o diabo vai embora, e agora os anjos vêm servir você. Aleluia, glória a Deus. Está recebendo aí? Diz um amém, dá um glória a Deus. Aleluia. Nós também servimos a Deus no Espírito. Vamos abrir lá em Romanos 1:9, parte A do versículo. Diz assim: porque Deus é quem sirvo em meu espírito. Você só pode servir a Deus no Espírito. É no Espírito que você vai encontrar toda a fonte de poder, de paz, alegria, que são necessários para que você vença circunstâncias. É no Espírito que você vai encontrar direção, aonde que você tem buscado direções. Não coloque a sua força naquilo que é natural, não coloque sua força nas experiências que você teve no passado. Coloque a sua força no Espírito, na presença de Deus. Coloque a sua força nessa orientação do Espírito que nós recebemos todos os dias. Irmãos, o que seria de mim se não fosse essa presença manifesta do Espírito, se não fosse o Espírito me dando direções praticamente todos os dias, se não fosse o Senhor falando comigo? O que seria de mim? Eu nem sei se seria. Nós precisamos disso como filhos de Deus. As coisas, tudo aquilo que fazemos precisa ter uma dependência no Espírito. Aquilo que você faz precisa ser uma direção que você recebeu no seu espírito. Afinal de contas, o Espírito de Deus, ele habita aí dentro do seu espírito agora.
Isso é maravilhoso. Aleluia! E o Espírito Santo está dando direções para você. Nas mínimas coisas você pode receber direção do Espírito Santo de Deus, depende da sua fé. Se você crer, vai ser assim. Então, não faça nada sem paz. Não tome decisão nenhuma. Não vá adiante se você não tem paz no seu espírito. Eu não estou falando aqui de uma paz das emoções. Às vezes as nossas emoções estão conflitantes, estão atribuladas, mas quando nós paramos, quando nós oramos, quando nós percebemos essa presença manifesta do Espírito Santo, quando nós contemplamos o Pai, quando nós oramos em línguas, Deus fala conosco, o que acontece? Apesar das nossas circunstâncias estarem, né, à flor da pele, as nossas emoções estarem à flor da pele, muitas vezes, no nosso espírito nós temos paz. Nosso espírito, seu coração, se o seu coração não é o espírito, ele pelo menos é a porta que dá para o espírito. Então não faça nada sem alegria do Senhor, você tem que ter alegria do espírito. Não faça nada no seu esforço próprio. Se você está precisando fazer muito esforço, e isso está consumindo você, é sinal que você está na carne, você precisa ir para o Espírito, você precisa ir para a vida de adoração. Você precisa começar a experimentar a adoração, adorar o Senhor. Então, não basta estar fazendo algo para Deus. É preciso que você considere a origem daquilo que você está fazendo. Romanos 1,18 diz assim: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. De que modo, irmãos? Aquele que serve no Espírito, aquele que anda no Espírito. Talvez o que eu estou falando parece ser algo muito estranho para você. Você está recém chegando na vida da igreja, mas eu quero alertar você que a sua vida de fé depende disso. Até uma criança é capaz de andar no Espírito. Não pense que é algo complicado, não pense que é algo que é muito difícil, que é algo impossível para pessoas especiais. Não, até uma criança é capaz de andar no Espírito. Qualquer um é capaz de andar no Espírito, qualquer um é capaz de desenvolver essa vida de adoração. Você precisa fazer os cursos de maturidade, nós ensinamos muito sobre isso. Você precisa andar com irmãos mais maduros e aprender a perceber o seu espírito, aprender a andar no Espírito, aprender a adorar a Deus, aprender a fluir nos dons, aprender a fluir no Espírito, aprender a fluir nessa linguagem espiritual, a profetizar uns sobre a vida dos outros. Você precisa disso, senão você vai se tornar um religioso. Não é isso que Deus quer. Deus se agrada daqueles que andam no Espírito. Aleluia, glória a Deus. E vamos encerrar. Eu quero falar de forma prática como que eu posso adorar, né? Como que eu posso desenvolver essa adoração espiritual. Então ela acontece, eu já mencionei aqui, pelo fortalecimento do homem interior, porque o nosso espírito precisa ser exercitado. Deus providenciou uma forma pela qual nós fortalecemos o nosso homem interior. Sabe qual é? Sendo cheio do Espírito. Você precisa ser constantemente cheio do Espírito de Deus. Paulo fala lá em Efésios, ele nos dá algumas orientações de como que nós somos cheios do Espírito. Eu quero terminar mencionando elas para você. E diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não é uma opção. Não é uma opção. Você precisa ser cheio, você precisa estar ciente dessa presença do Espírito Santo constantemente. Mas enchei-vos do Espírito. Aí Paulo começa a falar como que nós somos cheios do Espírito. Primeiro, falando entre vós com salmos e entoando entre vós com salmos. Então, essa é a primeira forma que nós somos cheios do Espírito Santo, entoando salmos. Esses salmos aqui não significam que são só os salmos lá que estão na Bíblia, o livro da Bíblia, né? Apesar que é muito precioso você confessar os salmos. Você pode
pegar aí salmos que tem a ver com a circunstância que você está passando e você confessar salmos. Isso é poderoso, muito poderoso. Mas salmos também são canções espirituais, são canções que o Espírito traz na sua mente, onde você flui no Espírito, onde você está ali, né, declarando aquilo que Deus é, declarando a grandeza dele e o que ele pode fazer, né? Então são salmos. Aí o apóstolo continua dizendo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É óbvio que esses hinos aqui não são os hinos que estão lá na harpa cristã, até porque ela nem existia nessa época. Está falando aqui de canções espirituais. De repente, se você toca um violão, você pode, né, isso vai ajudar, você pode louvar a Deus com canções espontâneas, ou até mesmo canções de irmãos, canções que são inspiradas pelo Espírito Santo. Não tem aqueles louvores que você escuta e dá vontade de você orar, dá vontade de você se prostrar na presença de Deus. Então, Paulo está dizendo que nós somos cheios do Espírito assim também. E ele continua, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Outra forma de você ser cheio do Espírito Santo é você vivendo uma vida de gratidão. Você é grato por aquilo que você tem? Agradeça todos os dias, seja grato pela sua casa, pela sua família, seja grato pelos irmãos, seja grato pelo seu pastor, seja grato pela provisão de Deus, seja grato, agradeça. Quando você agradece, Deus multiplica. Quando você agradece, você experimenta da bênção de Deus. E Paulo está dizendo que você também é cheio do Espírito Santo. Há muitos irmãos que dizem, pastor, não sei, eu não sou cheio do Espírito. Talvez seja porque você não mantém o coração grato. É porque você vive reclamando, vive murmurando. É impossível contentar pessoas ingratas. Agradeça. Agradeça, mesmo que seja pouco, agradeça, Deus vai multiplicar, você vai ser cheio do Espírito, dando graças a Deus. O apóstolo continua dizendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus resiste ao soberbo. Então tem gente que não é cheia do Espírito porque ele é arrogante, porque ele é soberbo. Nós precisamos aprender a nos sujeitar uns aos outros. Sujeitar tem a ver de você ser, né, agradável, tem a ver com você ser educado, tem a ver com você se submeter aos irmãos, a unção que está sobre a vida dos irmãos. Nós vivemos numa geração, né, irmãos, que todo mundo sabe tudo. Misericórdia. Nós precisamos aprender a nos submeter uns aos outros. Não existe multiplicação nos iguais. Se você pega um pastor, mais pastor, não dá nada. Se você pega um mestre, mais um mestre, também não tem frutificação. A frutificação sempre está nos desiguais. Quando você pega um pastor, um mestre, um profeta, um evangelista, e cada um se sujeita ao outro, então nós vamos ter muitos frutos. Então nós vamos ser cheios do Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias tão especiais. Eu não sei se você consegue perceber isso, que há um mover diferente do Espírito no nosso meio, que o Senhor está nos preparando para grandes coisas. Deus está mudando a sua vida, Deus está transformando o seu tempo, a sua intimidade com Deus está mudando, eu tenho certeza disso. Glória a Deus por isso. Estava orando aqui domingo antes do nosso culto e o Senhor estava falando tanto comigo que nós estamos vivendo sim os últimos dias sobre a face da terra. E por isso que nós estamos experimentando esse mover tão grande da parte de Deus. Eu creio que é só o começo. Você vai experimentar de milagres, você vai experimentar de algo realmente novo, de salvação de pessoas. Você vai ser esse instrumento nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Então, no mover do Espírito, teremos visões e sonhos que vêm de Deus. Presença constante e profunda, milagres extraordinários e milhares de salvação. Você deseja tais coisas? Você crê nisso? Eu creio, em nome de Jesus. Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Vamos orar, irmãos?
Também, se é possível, gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está agora e você pedisse para o Senhor um coração sedento por Ele. Você pedisse para Deus que fome e sede por mais do Espírito Santo, por mais da vontade dEle, por mais desse enchimento, inundasse a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, que você possa experimentar dessa verdadeira adoração a partir de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oramos. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso aqui com meus irmãos. O Senhor está falando conosco, o Senhor está nos transformando aqui nessa tarde. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, obrigado pela tua vida. Obrigado por essa sensação, por essa fé que o Senhor tem gerado em nós nesses dias, por grandes coisas, por um mover, por um tempo sobrenatural, por um tempo, Deus, de salvação, por um tempo, Deus, de crescermos, de amadurecermos no Senhor. Oh, Deus, nós temos fome, temos sede. Eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui nessa live, nessa tarde, mais fome, mais sede pelo Senhor, pelo teu reino, pela unção, pela presença manifesta do teu Espírito sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, eu declaro, você é uma chama de fogo. Nosso Deus é fogo. Você nasceu de novo para queimar. Você nasceu de novo para ser cheio do Espírito, para ser cheio da presença de Deus. Você nasceu de novo para experimentar milagres, para experimentar o mover de Deus nessa geração, nessa terra. Eu declaro esse santo desejo inundando agora a sua vida, inundando o seu coração, aquecendo o seu espírito nessa hora. Esse é o seu chamado. Deus quer desenvolver esse relacionamento conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe você em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Nos vemos amanhã. O pastor William vai estar aqui ministrando o nosso capítulo. Deus abençoe, irmãos. Até mais.